Olá, pessoas bonitas desse canal. Estamos aqui para mais um post, mais um comentário de post, né? E dessa vez eu vou falar sobre um assunto que é meio que não é um tabu exatamente, porque entre nós, pós-graduandos, todos falamos sobre isso a todo momento. Ou sobre nós mesmos, ou sobre um colega, ou com um colega que desabafa conosco, ou sobre histórias de colegas. E ele tá lá na página com esta imagem que eu dei o título ao tema da semana, né, de o silêncio silenciado da pesquisa. Por que o silêncio silenciado da pesquisa? Primeiro, vamos lá. Tem um texto lá muito legal, né, que eu desenvolvi juntamente com meu coleguinha de psique, que me ajuda bastante na definição do editorial e a organizar o meu pensamento muito difuso para tratar dos temas mais, digamos, dos temas mais profissionais, né, de forma mais rápida, assim, e com esse post não foi diferente. Mas aí, como vocês sabem, para cá eu trago algo mais pessoal, né? As razões pelas quais eu escolho os temas que eu escolho. E aí tá lá o silêncio da pesquisa, né? Que remete a esse silêncio a que a gente está sempre submetido nesse movimento de estar aqui diante do computador, escrevendo, debatendo, pesquisando dentro da nossa cabeça, às vezes com um orientador presente, né? Isso é importante quando acontece, mas pela minha experiência de consultora acadêmica, muitíssimas das vezes vivendo essa fase das nossas vidas sozinhos e sozinhas. E aí eu fiz essa brincadeira com o silêncio silenciado da pesquisa, porque esse silêncio que é não só aqui da bancada de trabalho, que faz parte, né? A gente escreve mesmo nesse silêncio, nas bibliotecas, e seja lá onde a gente estiver trabalhando, a gente trabalha em silêncio porque escreve. Ainda que a gente debata, esteja em diálogo com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas com quem a gente divide as dificuldades e às vezes também pensamentos para ajudar a destravar determinadas análises e tal, amigos, colegas, enfim, da pós e às vezes de fora da pós, quando as pessoas estão interessadas em ouvir o que tem a ver com a nossa pesquisa, né? Mas na hora de sentar para escrever, a gente tá completamente em silêncio, né? Só que aí tá o trocadilho ou a brincadeirinha, né, que eu fiz, esse silêncio da pesquisa que é silenciado. Nossa, como tem barulho hoje. Aqui não tá nada em silêncio hoje. O silêncio da pesquisa que é silenciado é o silêncio da falta de resposta, né? É o silêncio da daquele orientador, daquela orientadora que nos deixa na mão, né? Muitas vezes eu ouvi relatos de coisas assim, já antes de trabalhar diretamente com isso, aqui no Instagram, quando eu tinha contato com pessoas em universidades, né, profissionalmente e também como estudante, já tinha esse conhecimento de causa, digamos assim, e de narrativas em torno disso, mas ele é silenciado porque tem
esse medo, né, também, às vezes as pessoas têm medo de falar sobre isso e tudo. E aqui eu não tô falando é, de pessoas como eu, que às vezes impõem ao orientador um silêncio pela falta de envios, sabe? Não é disso que eu tô falando, assim. Às vezes tem pessoas que procrastinam muito e é, tem essa dificuldade de cumprir, nem digo de cumprir prazos, porque eu, por exemplo, preciso de prazos às vezes para cumprir algumas questões, tanto que eu estou agora trabalhando para valer, porque o prazo oficial está chegando, né? Mas quando fico mais solto é mais difícil, então nesse sentido é que eu digo que quando eu fico mais solta e eu tenho liberdade para fazer as minhas entregas no meu tempo, né? É aquele silêncio imposto aos orientadores, porque a pessoa fica meio que, né, sabe, não tenho muito o que conversar sobre agora porque eu estou priorizando outras coisas, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que precisam de feedback, de pessoas que estão trabalhando, de pessoas que estão produzindo sozinhas e batendo cabeça sozinhas e precisam procurar pessoas como eu, que oferecem consultorias acadêmicas, né, no Instagram e tal, enfim, na internet ou né, ficam sujeitas às vezes a serviços que não são de qualidade, que não são confiáveis, mas isso é assunto para um outro posto, enfim. E aí se veem perdidos por causa de orientadores e orientadoras ausentes. Então é desse silêncio que eu estou falando. Esse silêncio que sim é silenciado pela academia, que os orientadores e as orientadoras estão muito ocupados, eles têm muito o que fazer, eles têm muitos orientandos, eles, né, são muito produtivos, eles estão num momento muito ocupado da vida e tal, e aí as pessoas se sentem sozinhas e elas trabalham sozinhas e sem muita perspectiva, né? E vão fazendo as coisas assim meio aos trancos e barrancos. E daí eu quis trazer esse tema para lá para a página e consequentemente esse comentário por aqui, né? É algo que, nossa, faz parte do meu cotidiano de trabalho, assim. É silenciado, ninguém fala sobre, né? Mas aqui nos corredores da academia, todo mundo fala sobre isso a todo tempo. E é muito triste que ainda não seja algo a ser discutido, a ser resolvido de fato pelas coordenações, pelas instituições, porque eu já vi muitas situações, inclusive de uma orientadora que largou 3 orientandas ao léu e elas precisaram fazer das tripas coração. Ainda bem que deu tudo certo, né? Eles poderiam ter dado. E a coordenação pediu que elas assinassem um documento. Enfim, águas passadas. Já não move moinhos. É isso. Beijo, gente. Assinem o canal, inscrevam-se, comentem. Eu tô aqui nessas tentativas de me soltar um pouquinho. Até acho que tá funcionando. E tá até divertido isso daqui. Participem das coisas, comentem, enfim. Vamos ficar nessa daí enquanto der, tá? Beijos.